Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Hoje eu vou falar sobre algo que tá mexendo com a cabeça de muitos jovens, que é a Black Pill e o Lux Maxim. E não vou dar aqueles conselhos de esquerdista, tá? Que é, não, se aceite como você é. Não, tô aqui para dar uma outra perspectiva. Eu, sinceramente, não acompanhei o início do Lux Maxim, então não vou saber dizer se realmente, no início, a ideia original era só desenvolvimento pessoal. Mas, desde o começo que eu acompanhei essa comunidade Lux Maxim, Black Pill no geral, era puro derrotismo. Mas dando uma explicação geral para quem não entende, o Lux Maxim é basicamente você tentar maximizar a sua aparência física, né? Tanto em questão de rosto quanto do corpo. E a Black Pill é o estado emocional, a quarta fase do luto, né? Muitos vão dizer que a Black Pill é a verdade verdadeira, mas não existem duas verdades, porque a Black Pill não pode ser a verdade verdadeira. Veja, existe um conceito chamado Red Pill, ou pílula vermelha, né? Que surgiu naquele filme Matrix, muito antes da Black Pill, e aquilo ali significava o quê? A verdade oculta do sistema. Basicamente, em termos simples, era aquilo, tá? Essa é a ideia original de Red Pill, indo muito além do que hoje falam. Não tô dizendo que eu concordo com a comunidade, tô dizendo o conceito do próprio filme. Se as pessoas distorceram, etc., não é problema meu. Não tô aqui para falar sobre isso. Só que depois da Red Pill, surgiu, né, um bom tempo depois, a Black Pill. E começaram a vender ela como se fosse a real. Uma verdade verdadeira, quando não. É apenas uma forma mais brutalista de enxergar a mesma coisa que a Red Pill enxerga. E é por isso que eu digo que dentro das 5 fases do luto, a Black Pill é o estado emocional da quarta fase. Existe a primeira fase, que é a negação, a galera chama de Rage Pill. A segunda fase é a raiva, chamada de Rage Pill. A terceira fase é a barganha, chamada de Purple Pill. É uma mistura da Blue Pill com a Red Pill, que dá roxo. A quarta fase é a depressão, a Black Pill. E depois, né, a quinta fase é a aceitação, que chamam de Red Pill. E como é que ela se liga com o Lux Maxim? Basicamente, as pessoas, não todas, né? Não tem como totalizar, mas eu posso generalizar que a maioria das pessoas do Lux Maxim acham que aparência é tudo ou é 80% do que importa para você ter sucesso na vida. E muito dessa visão se dá porque eles acham que ter sucesso na vida é ter várias mulheres ou então ser muito visto, né? Essas pessoas, elas não são low profile, é por isso que elas se preocupam tanto com a aparência. E beleza, isso não tem problema, assim, na sua vida você faz o que você quiser, né? O problema é que essas pessoas não conseguem ver alguém comum que simplesmente não se importa com a aparência. Para eles é tudo cope. Ah, o cara tá dizendo que tem que fazer dinheiro porque ele é feio. Isso daí no final você nunca vai ser amado. Atração negociada. Eu não vou nem entrar muito a fundo nessa toca do coelho aqui, tá? Mas muito do Lux Maxim também vem daquela sensação, daquele desejo do homem de ter as coisas genuínas. Então ele quer que as pessoas ao redor dele amem ele genuinamente e não pelo dinheiro. Mas essas pessoas mesmo se contradizem porque elas ficam mais bonitas sabendo que isso vai aumentar o status social delas. A galera da Black Pill se diz tão brutalista, mas não consegue aceitar uma verdade, entre aspas, brutal, que as relações humanas, não só de relacionamentos amorosos, são utilitárias. O amor é um ato egoísta, de um egoísmo extremo. Por exemplo, algo que você provavelmente não sabe, não vou explicar agora. Não é preciso que a outra pessoa te ame para você amar ela ou você pensar que ela te ama. Primeiro que não tem como saber se a pessoa realmente te ama, né? Isso é impossível. E como o seu cérebro, no geral, ele tende a preencher lacunas vazias com idealizações, né? Então, como você não tem essa informação de maneira objetiva e prática, se tal pessoa, seu amigo, gosta de você, etc., você vai tender a idealizar. Mas, enfim, outra coisa muito disseminada na comunidade da Black Pill são os copes, né? Cope na psicologia é uma mentira que você conta pra você mesmo. E aí os caras falam, não, isso é cope, isso é cope. Sendo que não tem problema você ter copes na sua vida. Vamos fazer uma analogia simples. Uma pessoa que perdeu um ente querido e diz que ele foi para um lugar melhor, vou ficar em paz. Ela não tem nenhuma prova objetiva daquilo, nenhuma prova material daquilo, então pode sim dizer que é um cope, a pessoa está mentindo para si mesma. E qual é o problema disso? Os únicos copes ruins são os que limitam você, os copes limitantes. É aquele cope que é o seguinte, eu queria abrir uma empresa, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou capaz o suficiente. Esse tipo de cope é ruim. E outro cope, que quem quiser chamar de cope pode chamar, tá?
Mas não faz mal nenhum é você ignorar sua aparência e você falar, ó, porra, não tem como mudar muita coisa aqui, porque tem gente que realmente nasce feio e não tem muito o que fazer, né? O cara pode fazer o que for ali, não tem muita solução. Então o cara vai fazer dinheiro. Aí a galera, não, isso é cope, não sei o quê. Então vamos partir do seu pressuposto que é cope. Aí o cara vai, faz o dinheiro dele. Prejudicou em quê? A maioria das pessoas da comunidade Lux Maxim, quando vem com essa história de cope, é basicamente uma projeção do que eles queriam para a vida deles na sua vida. Então esse cara que diz, sei lá, quero fazer dinheiro e não tô nem aí pra aparência. Muitas vezes o cara não tá preso no joguinho da paixão e entende que as relações humanas são utilitárias, então pra ele tanto faz esse negócio de amor genuíno das pessoas que se relacionam comigo. Ele não liga pra isso. Só que o cara que vai dizer que é cope, pra ele isso é importante, então, de forma pejorativa, ele vai dizer que isso é ruim pro cara, que isso é cope, sendo que cada um tem suas individualidades, né? E agora indo um pouco além disso daí, né? Porque eu já refutei esses caras várias vezes. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Tá crescendo uma tendência, principalmente entre jovens da geração Z, de uma estética, literalmente estética, tá? De tristeza, muitas vezes ligada à BP, a Black Pill, né? Que é a abreviação, ou ao Lux Maxim, ao tal do It's Over, brutal. E sinceramente, isso tá algo tão generalizado que quando você vê alguém genuinamente triste, que realmente tá com algo fazendo mal a ela, tá com algum problema, você não consegue nem mais identificar. E sendo bem sincero, a geração Z tem seus problemas. Ela nasceu numa economia em decadência e etc. Alguns fatores também, né, a mais. Problemas mentais em alta, esse tipo de coisa. Mas viver nessa época já é um privilégio. Você tem energia elétrica, água e comida de fácil acesso. Você tem internet, você tem o Bitcoin. Toda geração vai ter seus pontos ruins, mas também vai ter seus pontos bons. Vamos pegar o exemplo da geração dos Baby Boomers. Não tinham o nível de tecnologia que a gente tem hoje, mas tiveram a oportunidade de comprar terreno barato, as terras muitas não tinham dono, então pegava até de graça. Então assim, eles tiveram suas vantagens e você agora tem a vantagem de que pode trabalhar de casa. O perdedor, ele sempre consegue encontrar uma dificuldade. E é justamente isso que eu não entendo o Lux Maxim. O negócio não é para maximizar a aparência, para se melhorar ao máximo? Como é que algo que é para se melhorar ao máximo, o Lux Maxim, se junta com outro algo que é a Black Pill, que diz que as coisas são baseadas em determinismos biológicos. Se você nasceu bonito, beleza. Se você nasceu feio, acabou. Tipo assim, desenvolvimento pessoal e mentalidade derrotista combinam? Eu acho que não, né? Agora, beleza, usuário. Eu entendi seu ponto. Pô, quero sair disso, né? Como é que eu faço? A resposta é muito individual. Depende da sua situação, etc. Agora, um conselho que eu acho que não faz mal a ninguém é estocar Satoshi em autocustódia. Se você quiser aprender Matrix Financeira 2.0, Indivíduo Soberano, primeiro link da descrição ou comentário fixado, meu treinamento completo. E outra coisa é ganhar dinheiro com a internet, meu irmão. Construir habilidades úteis, acordar pra vida, porque tem muito guri de 19, 20 anos vagabundeando por aí, negócio de academia, meu irmão. O cara nunca viu 10 mil reais na conta, não, shape. Pelo amor de Deus. A mensagem que eu venho passar aqui todos os dias é que você não precisa servir ao Satanás. Essa mentalidade derrotista na sua mente, essa voz falando que você não é capaz, falando pra você desistir, é a voz do demônio, meu irmão. Quando você olha demais pro abismo, ele olha de volta pra você. Não seja submisso, não sirva a Satanás. Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, o rei dos judeus, esse homem é o único que pode te salvar. E também é o único Deus que não deixa alternativa lógica, senão seguir ele. E se você quer me ouvir, continuar me ouvindo, mandando a real, meu irmão. Compre meus treinamentos, mande uma promoção de vídeo aí no LivePix, mande uma doação aí, meus links estão todos aí embaixo, Lightning, LivePix, a zorra toda. Me ajude a sair do Brasil, para que eu possa ter liberdade de expressão, meu irmão, e botar pocando. Mas se você não pode ajudar monetariamente, deixa um like, se inscreve no canal aí, já ajuda pra caramba. O verdadeiro desenvolvimento pessoal não é a mentalidade dos perdedores, mas sim a mentalidade dos vencedores que tem baixa preferência temporal, ou seja, eles renunciam o presente por um futuro melhor. Um outro fator essencial para o sucesso, que nenhum coach de finanças vai falar para você, seja cético em relação ao Estado. Não confie em nenhum governo. Os governos são satânicos. A existência deles fere os 10 mandamentos de Jesus e a regra de ouro de Jesus, que muitos dizem que é o PNA. Inclusive, eu já cometi esse erro.
A regra de ouro de Jesus não é o PNA, mas é muito parecido. E de qualquer forma, ela inviabiliza a existência de estados. Inclusive, eu acredito que o motivo de na Bíblia ter escrito que o mundo jaz no maligno é porque os estados existem. E agora, principalmente, os estados sociais. E para ser autossoberano e parar de depender ou precisar de confiar em governos satânicos, você tem que entender quem é John Galt. What is John Galt? Satoshi Nakamoto é John Galt. É uma referência muito antiga já na comunidade Bitcoin, mas basicamente Satoshi Nakamoto criou um sistema não violento que não precisa de coerção ou extorsão para se manter e que tira a riqueza de ditaduras e tira a riqueza de qualquer governo. Não deixa a Black Pill Lux Maxim destruir sua vida. A vida é muito mais do que só aparência. A maioria desses caras, meu irmão, que reclama de aparência, os caras têm saúde, têm a zorra toda, não tem nenhuma deficiência física, bicho. Mas ainda assim optam por ficar presos no eterno fardo da performance. Enfim, falei o que tinha pra falar. É isso, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca feedback nos comentários. E mais é isso, rapaziada. Fui.